Muito bom dia, pessoal. Então, vamos começar aí mais uma aula, né, no formato online. Vamos continuar então trabalhando com acompanhamento com o livro, né, que vocês têm em mãos aí. Para quem não tem, é uma oportunidade, né, de acompanhar por meio do conteúdo que a gente tem programado com o livro. Mas é uma base, né, para a gente falar sobre nossa matéria. Claro que a gente vai além do que está no livro também. Bom, antes de tudo, vocês então assistiram, né, a um vídeo sobre um experimento que eu deixei disponível para vocês o link, né? Esse vídeo ele falava justamente sobre a condução, né, de água dentro da estrutura da planta. É uma das coisas que nós vamos começar a falar hoje. Mas esse experimento ele foi feito, né, a princípio lá no vídeo, mas não foi explicado, né? O que eu queria a partir desse experimento era que vocês criassem, né, uma curiosidade. Como que aconteceu isso, né? Como que a planta absorveu ali por meio do corante em copos separados, né, por meio do seu caule partido. Como que ela absorveu cores diferentes, né, em cada lado do seu caule partido. E assim a gente vai, aos pouquinhos, né, no decorrer da matéria, a gente vai entendendo como que aconteceu aquilo ali, por quê, né? Que característica dessas plantas permite que esse experimento aconteça. Beleza. Bom, gente, falar sobre plantas, né, o reino, né, das plantas em si, ele é muito grande, né? Esse capítulo em si, ele é bem extenso. Então, por isso mesmo, a gente vai fazer ele em duas aulas, tá? Essa aula inicial, eu vou trabalhar da página 110, tá? Que é essa aqui que nós estamos, até a página 119 do livro de vocês. Então, esse conteúdo aí, né, já é a divisão da aula de hoje. O restante do capítulo a gente trabalha na próxima aula, beleza? Então, na última aula, né, antes do nosso simulado, nós trabalhamos a reprodução sexuada e assexuada em animais. Hoje o foco vai ser algumas características das plantas, sim, mas principalmente características que permitam a elas se reproduzirem, né? Se difundirem, se disseminarem em nosso planeta. Então vamos lá, seguindo aí. O capítulo então ele inicia, né, com essa imagem aqui, ó, da azeitona, beleza? Quem nunca, né? Quem nunca provou uma azeitona em conserva, né? Muito gostosa, acompanhamento aí para tantos pratos, né, que nós temos presentes aqui em nosso estado, nosso país. Então, muitas plantas apresentam frutos com sementes. Por exemplo, a oliveira, né, da árvore, dá frutos que são quem? Azeitonas. Com sementes. Então, o caroço da azeitona é a semente. Qual a importância dos frutos e das sementes na vida dessas espécies? Então, é outro questionamento, né? São dois aí que nós temos para iniciar esse capítulo. Na foto, a azeitona em conserva, nós vimos aqui, e aí o livro dá a gente, né, aquela dica que tem que consumir com moderação, porque esse tipo de alimento aqui, ele tem muito sal, né? Um alimento que leva a azeitona assim em conserva, pode perceber que ele começa a puxar um pouquinho para o sal. Então, para a saúde tem que ter consumo com moderação. Continuando, galera, vamos lá. Bom, aqui nós temos justamente alguns experimentos, né? Vou pular essa parte aqui. Vamos ser objetivos e ir diretamente ao tema. Bom, os órgãos de uma planta. Galera, existem N diferenças, né, entre plantas. Você consegue ver plantas pequenas, grandes,
plantas coloridas, plantas somente verdes, enfim, são muitas as diferenças, porém existem 3 estruturas que são, né, comuns a quase todas as plantas. Então, quais são elas? São os chamados órgãos vegetativos da planta, tá? E aí, cada uma delas então vai possuir a função de ajudar a planta a se manter viva. Então, a imagem, né, ajuda a gente aqui a ter uma noção de quem são esses órgãos vegetativos. As folhas, o caule e a raiz, né, de modo grosseiro, essa divisão em 3 componentes somente. Claro que se você for estudar a folha, né, ela é composta por diversas outras estruturas, igualmente o caule, igualmente a raiz. A gente está falando aqui de forma geral, tá? Beleza. Folhas e caule acima do solo e abaixo a raiz. Bom, iniciando então a questão da reprodução, né, das plantas, a gente começa a falar sobre a forma sexuada, tá? Sexuada, né, é que tem a junção ali dos gametas. E aí, nas plantas, né, como isso acontece? Se as plantas são seres fixos, né, não tem como se locomover, ir ao encontro de outro ser para acontecer a reprodução, como que acontece isso então? Bom, são várias, né? As plantas apresentam grande variedade de adaptações relacionadas à reprodução, ou seja, a formação de novos indivíduos, os descendentes. Apesar dessa diversidade, a reprodução é fundamental. Então, vai acontecer aí, né, fundamentalmente de 2 tipos, sexuada e assexuada. Quando as plantas geram novos indivíduos por meio da produção de gametas, que são células reprodutivas, dizemos que estão realizando reprodução sexuada. Então, vamos lá. Reprodução sexuada depende de haver fertilização ou a palavrinha que a gente já está mais acostumado, né? Fecundação, que vai ser basicamente o que eu falei, o encontro do gameta masculino com o feminino e a reunião dos materiais genéticos dos dois, né? Então, macho e fêmea, os gametas se unem, a junção dos dois forma então o zigoto, tá? O zigoto vai se desenvolver, né, como também acontece na reprodução animal, e vai gerar ali o embrião da planta, né? Uma plantinha em crescimento, é o embrião da planta. Em muitas espécies vegetais, o embrião fica dentro de uma semente. Então, quando ela germina, o embrião cresce, tá? Vai romper, né, ali a semente e continua o desenvolvimento da planta. Na maioria das espécies que apresentam sementes, estas ficam protegidas no interior de frutos. Olha aí a dica pra gente, daquela primeira pergunta que, né, abre o capítulo. Protegida no interior de frutos, né? A gente perguntava ali qual a função, né, do fruto para proteger aquele caroço da azeitona. Então aí já tem uma dica pra gente. Proteção, né? Proteção da semente. Há, contudo, espécies que produzem semente, mas não frutos, né? É como se a semente ficasse ali desprotegida. Quer exista fruto ou não, quando uma planta se reproduz por sementes, está se reproduzindo sexuadamente, tá? Se gerou semente ali, é porque teve, né, a união do gameta masculino e feminino, beleza? E aí, galera, esse livro, né, trabalha bastante com o mapa mental, que é essa conclusão, né, e fechamento do pensamento para a gente não se perder nas ideias. E é bem interessante, né? Então vão ter vários aqui no decorrer do capítulo. Reprodução sexuada das plantas é o que a gente está falando aqui. Então ela requer a participação do gameta feminino e do gameta masculino, que vão se unir na fertilização ou fecundação, né? No momento da fecundação, esses dois gametas vão se unir e vão originar o zigoto, tá? A célula resultante aí da fecundação. O zigoto,
vai passar por diversas multiplicações celulares, né? E vai desenvolver-se em um embrião um pouquinho maior, né? Uma célula, uma planta em desenvolvimento. O embrião, então, dependendo da espécie, né, pode ou não estar em uma semente, né? Tem espécies que o embrião fica se desenvolvendo inicialmente dentro da semente. Dependendo então da espécie, pode ou não estar em um fruto. Então isso também é de acordo, né, com a espécie da planta. Há plantas que a semente fica dentro do fruto, há plantas que não. Aqui eu tenho dois exemplos, e são exemplos basicamente, né, de sementes que ficam dentro do fruto. Inclusive são frutos, né, bem conhecidos pela gente, e a gente sabe que são frutas gostosas, né? E por que será que essas frutas, né, elas têm essa coloração e esse sabor, né? Fica essa pergunta também aí, e a gente vai desenvolver isso no decorrer da nossa aula. Então temos aqui um pêssego e uma goiaba. No caso do pêssego, né, uma semente só, chamada de caroço, no meio aqui da fruta. E no caso da goiaba, né, são várias sementes. Cada semente dessa aqui, né, tem lá um embrião internamente. Beleza, falamos aí inicialmente da reprodução sexuada, agora falaremos da forma assexuada, tá? Forma então assexuada que não tem união dos gametas, né? As plantas têm uma incrível capacidade de gerar novos indivíduos, também por reprodução assexuada, no qual cada descendente tem um material genético idêntico, né, ao do indivíduo que o originou. Galera, quem nunca viu, né, pai, a mãe ou os avós pegando ali um galho de uma planta, fincando na terra e aquele galho floresceu, né? Continuou a vida, cresceu e deu uma nova planta a partir daquele galho. Pois é, essa é uma forma, né, de reprodução assexuada, né, sem junção ali dos gametas. O bambu ilustra bem a reprodução assexuada, né? E o mesmo indivíduo pode sair vários brotos, que origina vários novos pés de bambu. Cada um deles, mesmo separado dos demais, consegue sobreviver independentemente. O único pé de bambu pode originar por brotamento vários outros, até mesmo uma floresta inteira, desde que encontre condições favoráveis. Interessante, né? A gente não precisa, nesse caso aí, necessariamente de germinação de sementes, né? Plantar a semente lá e esperar que nasça, né? Todo aquele processo mais conhecido, né, na reprodução sexuada. Basta que tenham condições favoráveis que esses brotos vão surgindo de um ser já existente e a planta vai se multiplicando dessa forma. Então aí tem algumas formas, né, de reprodução assexuada. Divisão de touceira. Aí você tem uma imagem, né, a planta ela se estende no decorrer do solo, toda ela com partes contendo raízes, né? Então você parte ali essa planta e divide-a, né? Divide de forma que aquela parte que você tirou também tem raiz. Então ela já vai estar preparada para absorver os nutrientes daquele solo que você, né, vai colocar, seja no vaso, seja no próprio solo, em outro local. E a partir dali você tem uma nova planta, né, já separada daquela planta que ela fazia parte. Beleza? Estaquia. Estaquia, então, é um método aí bem simples também, né, de ser feito. Nem sempre esse broto, né, que você tirou, esse pedaço da planta que você plantou ali, ele vai vingar, né, ele vai continuar crescendo, mas
a forma de se fazer é bem simples, né? Você arranca um pedaço ali do galho do caule, né? E planta, e desse caule que você plantou ali, ele vai começar a originar folhas, vai começar a desenvolver raízes, gerando assim uma nova planta, beleza? Enxertia. Então, outro modo aí, né, de obter mudas é um pouco mais trabalhoso. Então, em que consiste, né, essa forma de você fazer uma nova planta? Então vai ser implantar um pedaço do caule da planta sobre outro, dotado de raízes que lhe servirá de suporte. Então aqui, ó, pedaço de uma planta, né, com as raízes já pré-estabelecido naquele local ali, e outro que você colocou aqui por cima desse porta-enxerto. Depois de um determinado tempo, esses dois aqui vão se fundir em um só, né? E aí a planta vai se desenvolver com a ajuda, né, dessas raízes para lhe dar o nutriente necessário, mas com as características do enxerto que você colocou, ok? Então ali as folhas, né, flores e frutos que vão se desenvolver nessa planta vão ser, né, característicos do enxerto que você colocou aqui, tá? Essa parte de baixo vai servir só de base, né, para dar os nutrientes necessários que a planta precisa. Então, essa forma última que nós falamos é bastante empregada para o cultivo de espécies frágeis, né, e para encurtar o tempo necessário para florescimento e frutificação, pois a planta torna-se adulta mais rapidamente. A probabilidade de sucesso na enxertia é tanto maior quanto mais similares forem as espécies de plantas empregadas. Não adianta eu botar ali um porta-enxerto junto com um enxerto de espécies totalmente diferentes, que vai ser muito mais difícil, né, de que aquele projeto ali vá à frente, tá? Então, espécies mais próximas é mais provável de que as plantas se desenvolvam ali, tá? Outras formas aí também, né, da gente obter mudas de forma assexuada está exemplificado aqui nessa imagem. Então, ó, na imagem D foi colocado uma tigela, um pouco de água e o topo cortado de uma cenoura, né? Muitas vezes na própria geladeira esse topo aqui, né, se desenvolve. E aí, quando você vai utilizar a cenoura para uma salada, né, para alimentação, esse topo é cortado e aí você pode fazer essa experiência, né, colocar esse topo em água, né, numa tigela com um pouco de água. Você vai ver que esse caule, né, e essas folhas vão se desenvolver, tá? Depois de um determinado tempo, eles podem ser passados para a terra, né, para o solo, e se tiver condições favoráveis para essa espécie se desenvolver ali, ela vai também desenvolver e gerar novas cenouras, né, e assim sucessivamente, tá? Na imagem nós temos aí uma batata doce, né, que foi mergulhada parcialmente em água, e aí você vai ver que ela desenvolveu aí caule, né, algumas folhas e ramificações de raiz. Também uma folha, né, de violeta, se mergulhada na água, ela pode ali, num determinado tempo, né, em condições favoráveis também, desenvolver algumas raízes, né, e dessa forma pode se originar também uma nova planta, tá bom? Beleza. E aí, nós estávamos falando então sobre aquela experiência, né, que foi vista antes da gente começar essa aula. Então, aquela experiência ela só é possível de ser feita porque a planta, né, as plantas, a maioria delas pelo menos, exceto as briófitas, né, a maioria das plantas tem
vasos condutores, né? Condutores de seiva. Seiva, então, são fluidos que correm nas plantas que ajudam elas a se desenvolver, a se alimentar, a distribuir os nutrientes em todo o seu corpo, tá? Então, a raiz geralmente fica dentro do solo e obtém dele a água e os sais minerais de que a planta necessita. Essas misturas de água e sais minerais, chamada então seiva mineral, aí, né, flui da raiz até as plantas, até as folhas, por finíssimos tubos que existem no interior das plantas. Então, são esses tubos, né, responsáveis pelo transporte da seiva. Nas folhas, a água é necessária para o processo da fotossíntese, que permite à planta produzir o próprio alimento. O gás carbônico também é necessário para a fotossíntese. Ele vem do ar atmosférico que entra nas folhas através de minúsculos orifícios, os estômatos. Então está aqui, né, a folha, superfície dela ampliada, e aqui os pequenos orifícios, né, que são chamados estômatos, tá? Por onde entra, por exemplo, o gás carbônico utilizado na fotossíntese. Existentes numa das faces da folha ou em ambas, e que só podem ser vistos ao microscópio. Uma substância verde chamada clorofila é necessária para a ocorrência da fotossíntese. As plantas que possuem clorofila estão adaptadas à execução da fotossíntese. Nesse processo, que exige iluminação adequada, água e gás carbônico são transformados em gás oxigênio e açúcar. O oxigênio, então, né, que é liberado para o ambiente e nós respiramos esse oxigênio, né, fruto da fotossíntese. E o açúcar, né, que é, então, o alimento necessário à vida da planta e também compõe, né, as raízes, os frutos também, né, que também servem de alimento para a gente. Beleza. Outra seiva que corre na planta, além da seiva mineral, é a seiva orgânica, que vai ser a mistura de água e açúcar produzido na fotossíntese. Então, uma vem do solo, né, que é a mineral, água e sais, e essa orgânica é a própria planta que produz, né, na fotossíntese, e por meio desses vasos existentes na planta, ela vai distribuir por todo o corpo da planta e mantê-la viva. Ok? Então, beleza, continuando. Aí nós temos, né, uma exemplificando aqui o transporte da seiva na planta. Iniciando aqui, ó, embaixo, né, pela seiva mineral. As raízes absorvem a água e sais minerais nela dissolvidos. Então, por meio da raiz, entram água e sais minerais que sobem, se movimentam em direção às folhas, né? As folhas perdem parte de água por transpiração, que ocorre, né, no decorrer do dia. O sol incidindo sobre as folhas causa evaporação nas folhas, tá? Por meio daquelas estruturas que nós vimos chamadas estômatos. E aí, galera, pode ser perguntado, né, como que a água sobe aqui, né, a estrutura do caule? Pois é, a própria transpiração, né, a perda de água aqui nas folhas faz com que a água que está aqui no caule, né, esperando também o espaço dela para subir, consiga então subir, tá? É por meio, né, de uma característica que a água tem em suas células, que ela consegue, né, essa capacidade de manter as moléculas interligadas entre si e continuar subindo aqui, né, e sendo distribuída para todas as folhas, tá? Vamos lá. Aqui, continuando, a folha então vai absorver o gás carbônico e vai realizar a fotossíntese, né? Claro, quando tiver a iluminação necessária para isso.
O gás oxigênio, então, é usado na respiração da planta e o excesso é liberado na atmosfera. Pois é, esse é um detalhe que muitas pessoas não se atentam, né? A planta, ela absorve gás carbônico e gera oxigênio para o ambiente, beleza? Nós respiramos, né, esse oxigênio. Só que a planta também respira, né? Ela faz fotossíntese durante o dia, mas em todo o dia dela, né, seja com sol ou sem sol, inclusive à noite, ela respira. E aí ela consome também esse oxigênio que ela gerou, né? Por isso que a Amazônia, ela não é considerada o pulmão do mundo, né? Ali se tem muitos vegetais, se gera muito oxigênio, sim, porém ela também consome, né, boa parte desse oxigênio na respiração, tá? Então, claro, né, é essencial essa floresta, né, principalmente por questão de mantenimento do clima, né? Clima, temperatura, enfim, as correntes de ar quente, de ar frio no ambiente. Mas não chega a ser o pulmão do mundo, beleza? Continuando então aí. Vamos lá. O açúcar, então, produzido na fotossíntese, se incorpora à seiva orgânica e é distribuído a todas as partes da planta. Então, né, a setinha azul é com relação à seiva mineral, aqui a setinha preta é a evaporação da água e a vermelha é a seiva orgânica que foi produzida na fotossíntese e vai ser distribuída aí por toda a planta. Por fim, para realizar a respiração celular, as raízes absorvem gás oxigênio dos espaços entre as partículas do solo e liberam gás carbônico nele. Então, né, é o que eu falei da respiração. Continuando, galera, vamos lá. Falando então mais detalhadamente desse sistema vascular, né, que nós vimos no detalhe, então a gente pode ter certeza, né, que existe, por meio daquele experimento que nós vimos, um sistema que conduz, né, água, seiva no decorrer da planta. Ficou evidente, né, que quando foi separado ali os dois copos, cada um com uma cor, a flor ela também recebeu, né, em cada lado dela ali uma cor diferente, e isso se repercutiu na cor da flor. Beleza. Classificação, galera. Tudo que a gente estuda, né, é interessante classificar para ter uma organização, né, e assim a gente conseguir estudar da melhor forma. As plantas não é diferente, né? Agora, como eu vou classificar esse conjunto, né, de seres tão grandes que nós temos aí em nosso planeta? Bom, a gente sabe que elas se reproduzem por sementes, né? Nós temos algumas, pelo menos, que dessa forma se reproduzem. Possuem os órgãos ali vegetativos, raiz, caule e folhas. As samambaias e as avencas não produzem flores nem sementes, mas também apresentam esses órgãos, beleza? Pois é. Então nós temos aí, ó, diferentes plantas, porém têm a mesma estrutura, né, os mesmos órgãos vegetativos. A araucária tem as folhas, tem o caule, tem a raiz. Uma árvore frutífera, né, uma laranjeira, por exemplo, tem suas folhas, tem o caule, tem a raiz. A samambaia tem lá também suas folhas. O caule, né, é de forma diferente, né, deitado aqui no solo, e também as raízes. Beleza. Já os musgos, né, são plantas mais simples e não vão apresentar raiz, caule e folhas. Opa, então
na classificação isso aí tem que estar separado, né? Já que ela não tem essas estruturas, elas têm que estar separadas na classificação. Então, os pequenos filamentos que ajudam os musgos a se fixar no ambiente são chamados rizóides. Então, ó, rizóides, né, são as raízes dessas plantas. E a parte verde, né, aonde seriam as folhas que existem nos musgos, vão fazer também fotossíntese e vão se chamar filóides. Então eu tenho rizóides e filóides como estruturas principais dos musgos, tá? Das briófitas. Galera, eu não vou pedir para que vocês gravem, né, todos esses nomes. O importante é que vocês entendam diferenças entre os seres, né? Como que cada uma se caracteriza, né? Quais são as principais características de cada uma, enfim, os nomes em si, né? A gente não vai se atentar especificamente a eles, tá? Então, por que essas plantas são tão diferentes, né? Esses musgos? Não vai existir nessas plantas sistema condutor para transporte de seiva, né? Como nas outras que nós já vimos. Os musgos, então, vão ser abundantes em locais úmidos, né? Já que a disponibilidade da água no ambiente vai favorecer a chegada dessa água a todas as partes, né, vivas desse organismo, possibilitando então seu desenvolvimento. Já que ele não tem vasos condutores, ele precisa passar essa água, né, por meio de difusão ali entre suas células. Só que para isso, né, a oferta de água tem que ser muito grande para ele conseguir esse feito, né, e conseguir sobreviver. Então, um dos critérios aí para se classificar as plantas vai ser esse: presença de sistema vascular, tá? Então eu vou ter as plantas avasculares, né, que não tem sistema vascular. São elas as briófitas que nós acabamos de ver, né, os musgos, por exemplo, tá? Existem hoje conhecidas, né, mais de 24 mil espécies, tá bom? Então são as briófitas. E as plantas que têm um sistema condutor, né, de água com vasos em seu interior vão ser chamadas plantas vasculares, ok? Continuando aqui, então a diferença, né, plantas divididas em avasculares e vasculares. Na organização dessas que não têm sistema vascular, eu vou incluir as briófitas. Um outro critério que eu posso utilizar para classificar essas plantas é a reprodução por semente, tá? Já que algumas não vão se reproduzir por semente, tá? Então, plantas vasculares que não se reproduzem por semente, como samambaias, então tem alguns exemplos, né? Avencas, são plantas de menor porte. E demais plantas coletivamente denominadas pteridófitas, estudadas no item 8, tá? São essas. Elas não se reproduzem por semente. E tem as plantas que se reproduzem por meio de semente, tá? Então, dentre as vasculares, né, que têm vasos condutores, algumas não se reproduzem por semente, são elas pteridófitas. Outras se reproduzem por semente. Vamos ver então esses casos aqui. Critérios: presença de flores e frutos é outro critério aí também, né, na classificação. Plantas então que não têm flores
nas quais as sementes não são protegidas por frutos, então vão ser chamadas gimnospermas, ok? E as plantas que têm flores e as sementes ficam dentro de frutos vão ser chamadas angiospermas, ok? Então eu tenho esses tipos, né? Tem semente, porém não tem flor e a semente não está protegida por fruto. Outro tipo, né, que tem flor e a semente está protegida por fruto. Então, dentre as que têm semente, aquelas que não formam flores nem frutos vão ser as gimnospermas. As que formam flores e frutos vão ser, então, angiospermas, tá? Alguns exemplos, então, aqui, né, dessas plantas, a gente vai estudar especificamente cada uma delas depois, tá? Só vou contextualizar vocês aqui, né, com as imagens para que vocês tenham noção do que são essas plantas que a gente está falando. Então, briófitas são essas que nós vimos que são sem sistema vascular, sem semente, sem flor, sem fruto. São as plantas mais simples, né? E que só sobrevivem em ambientes mais úmidos. Então, aqui a fotinha do musgo, né? O musgo chega até 1 centímetro em média. E a hepática, né? É uma outra bem simples aqui. Não tem também presença de sistema vascular. Chega a 2 centímetros em média. Pteridófitas. Então eu vou ter uma planta com sistema vascular já, né? Porque você vê aí que ela chega até 1,6 m, né? 1,6 metros, melhor. Para chegar a essa altura, sem vasos condutores, né, só por difusão da água ali pelas células da planta não daria. A planta não ia conseguir sobreviver porque as células de cima, né, não receberiam a água. Então essa planta já necessita aí de vasos condutores para transportar os nutrientes por todo o seu corpo. As avencas, né, chegam aí até em média 50 centímetros, são então exemplos de pteridófitas. Gimnospermas, né, são aquelas plantas então que têm também, claro, sistema vascular, né? Olha o tamanho dessas plantas, dessas árvores, né? Vão ter sementes, porém não tem flores nem frutos, tá? Um exemplo aí são as araucárias. As araucárias chegam aí, né, até 40 metros de altura. São árvores grandes, né? A cica é um pouquinho menor, né, mas é também um exemplo aí de gimnosperma. Vai ter lá semente, porém sem flor e sem fruto. E angiosperma, né, que é a última classificação, que é a planta mais completa, né? Dentro da evolução das plantas é a planta mais desenvolvida, que vai ter sistema vascular, vai ter semente com flores, né? E a semente então vai ser protegida com frutos, tá? Tomateiro, né, uma espéciezinha de tamanho, né, menor, com todas essas características, cresce em média aí até 3 metros. E os pés de milho, né, um outro exemplo aqui de uma plantação de milho que chega à altura de até 2,5 metros, né? Um pé de milho chega a essa altura. Beleza, essa parte aqui a gente vai continuar na próxima aula, tá? Das briófitas. A princípio vamos até aqui. E o exercício eu vou deixar na plataforma do Google Class. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? A parte de vegetais é bem interessante. Espero que estejam todos bem nessa quarentena. E em breve voltaremos, né, para a sala de aula, todos juntos, interagindo e presencialmente em nossas aulas, tá bom? Fiquem com Deus e até um abraço. Até mais.